Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai começar a resolver as nossas questões do Revisa Goiás de Matemática do oitavo ano, tranquilo? Então vem comigo aqui, já vamos para a primeira questão, questãozinha bem fácil, bem simples, diz o seguinte: assinale a alternativa que contém apenas números racionais, beleza? Então antes de ir direto para a questão, vamos fazer uma pequena revisão sobre os conjuntos numéricos aqui bem rápido. Quando a gente estudou conjunto numérico, nós vimos que o nosso primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais, né? Representado pela letra N com essa barrinha. O conjunto dos números naturais, nós iniciamos ele no zero, vai zero, um, dois, três, e vai até o nosso infinito, tá certo? Então, ele é o conjunto dos números inteiros positivos até o infinito. São números que a gente utiliza no nosso cotidiano para fazer contagem. Depois do conjunto dos números naturais, nós estudamos o segundo conjunto que a gente chama de conjunto dos números inteiros, que é a letra Z com essa barrinha. O que diferencia o conjunto dos inteiros do conjunto dos naturais é que aqui a gente começa a contar e considerar quantidades negativas, né? Então, a gente começa com uma reticência, porque ele é infinito para o lado esquerdo, onde estão os negativos na reta numérica. Então, por exemplo, posso começar do menos 3, menos 2, menos um, zero, e aí eu vou para o positivo, um, 2, até também o infinito, tá certo? Então, o conjunto dos números inteiros, a gente considera os inteiros positivos e os inteiros negativos, certo? Depois do conjunto dos números inteiros, nós estudamos também o conjunto dos números racionais, pessoal, tá? Que é essa letra aqui com essa barrinha. Em resumo, o que é o conjunto dos números racionais? São todos aqueles números que a gente consegue representá-los através de uma fração A sobre B, tá bom? Então, todo número que a gente consegue escrever ele através de uma fração, ele faz parte do conjunto dos números racionais, que é o que nossa questão quer que a gente encontre, tá certo? Para finalizar, eu vou falar de um conjunto que chama-se conjunto dos números irracionais, pessoal. E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos de conjunto de números que fazem parte desse conjunto. Por exemplo, os mais conhecidos, raiz quadrada de 2, a raiz quadrada do número 3, a raiz quadrada do número 5, tá certo? E o famoso π, tá? O π, ele é considerado também, ele faz parte, é considerado, ele faz parte do conjunto dos números irracionais. Com essas informações, a gente consegue resolver a nossa questão, tá certo? Então, pessoal, a gente observa aqui que na letra A, nós temos aí a fração um sobre 3. E todo número que faz parte do conjunto dos racionais pode ser escrito, são aqueles que são escritos em forma de fração. Então, um sobre 3 é racional, 8,3 é racional, menos 6 é racional. Porém, quando eu vejo a raiz quadrada de 5, eu vejo que ela faz parte do conjunto dos irracionais. Então, a nossa letra A não pode servir como resposta. Nossa letra B, menos 9 sobre 2 é racional, raiz cúbica de 27 é racional, menos 3,500, esse número aqui, pessoal, em especial, ó, vou falar sobre ele aqui, ó, menos 3,533 com uma barrinha em cima, esse número, ele é uma dízima periódica. E toda dízima periódica tem sua origem em uma fração geratriz. Então, ele também é um número que faz parte do conjunto dos racionais. Então, esse número também é um conjunto, também é um número que faz parte do conjunto dos racionais. Raiz quadrada de 21 é o número que faz parte do conjunto dos irracionais, tá? Então, não faz parte do conjunto dos racionais. Letra C, nós temos aqui uma dízima periódica, 7,666, que tem origem em uma fração geratriz, então também faz parte dos números racionais, do conjunto dos números racionais. Menos 21 sobre 4 é uma fração, então faz parte dos racionais. 8 faz parte dos racionais. Raiz quarta de 16. Pessoal, o 16, ele pode ser fatorado, né? E aí, nós vamos entender o seguinte, ó, 16 ele é par, começa a dividir por 2, que vai dar 8, por 2 vai ser 4, por 2 vai ser 2, por 2 vai ser 1. Fatorando 16, a gente, como aqui é raiz quarta, eu vou fazer grupo de 4. Então, 1, 2, 3, 4.
Eu vou reescrever o 16 como sendo 2 elevado a 4. E vou substituir na raiz o 16 por esse 2 elevado a 4. Vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 2 elevado a 4. Só que raiz quarta de 2 elevado a 4 é simplesmente o próprio 2, certo? Ou seja, a raiz quarta de 16, ele também é um número que está dentro do conjunto dos números racionais. E aqui a gente encontra a resposta da nossa questão, que é a letra C. Por que que não pode ser a letra D? Observa aqui, ó, 3π, o 3 multiplicando o número π. E aqui nós vimos que o π, ele faz parte do conjunto dos números irracionais. Portanto, esse número não pertence ao conjunto dos números racionais. Resposta correta, letra C.